paz do Senhor Jesus, graças a Deus nós estamos aqui para a nossa última lição desse tema muito importante, que é a matéria de teologia prática. É um privilégio dado por Deus nós estarmos até aqui. Muito obrigado, pastor Jorge, irmã Raquel, pela oportunidade. E você que chegou até aqui, parabéns, você está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E hoje nós já estamos na lição de número 10, pessoal, fechando aqui com chave de ouro essa matéria tão importante para nós. Lembrando que tudo que acontece dentro da teologia prática é para melhorar o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor. Isso é maravilhoso. O livro que nós temos por base, escrito pelo pastor José Lima, Uma Bênção de Deus, veio para nos ajudar a entender o que é a teologia prática. E hoje nós vamos falar do capítulo de número 10, que vai falar sobre o caminho estreito e os falsos profetas. E dentro dessa lição, pessoal, nós vamos falar sobre a porta estreita e o caminho largo, Jesus é a porta estreita, os falsos profetas no Novo Testamento, o Evangelho do Mestre e depois a conclusão da nossa matéria. E para nós fecharmos, queridos, essa matéria tão importante, é bom destacar algumas dicas que nós temos dado durante toda essa matéria. E hoje eu quero destacar: fuja das distrações. Porque, pessoal, toda vez que a gente vai querer ser um teólogo prático, querer estudar a palavra de Deus, que a gente se propõe a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orar, meditar, sempre aparece alguma coisa para tentar roubar o nosso foco, para tentar roubar, distrair a nossa cabeça, e quando a gente vê o dia já passou e a gente não fez o que planejou. Então, fuja das distrações para você ter êxito nos seus estudos, na sua vida diária com Deus, seu devocional diário com Deus. Isso aqui é muito importante, essa dica. E aí, pegue agora o seu livro na última página, lá na primeira página, quer dizer, do capítulo de número 10, e você vai fechar essa matéria agora colocando a sua nota. Que nota que você chega agora no final da nossa matéria de teologia prática? Que nota você se dá hoje como teólogo prático? É um exercício muito legal da gente fazer. Espero que você tenha terminado, chegando até aqui com uma nota boa. E aí nós vamos dar início aqui à nossa última aula, dizendo o seguinte: esses versículos do Evangelho segundo Mateus mostram que a preferência humana normalmente se dá pela opção de várias possibilidades. Contudo, Jesus apresenta apenas duas alternativas, cabendo à pessoa decidir por qual delas irá pautar a sua existência. E aí Jesus, ele dá aqui já nesse capítulo de número 7, para a gente terminar esse sermão do monte de Jesus, ele dá agora, dentro várias outras opções que o mundo dá, ele dá duas opções apenas: ou o caminho estreito ou o caminho largo, e aí é você que decide por qual deles você vai seguir. E aí, pessoal, é muito importante, nós somos os seres racionais, é muito importante você projetar que caminho que você quer seguir. O livre-arbítrio é seu, você decide, porém, cada um desses caminhos vai te levar para consequências diferentes. Se você escolher o caminho fácil, o caminho largo, você terá uma consequência. Se você escolher o caminho estreito, o caminho apertado, difícil, você terá outro tipo de consequência. As nossas escolhas vão gerar consequências. Isso aqui é muito importante a gente entender. A porta estreita e o caminho largo, a necessidade da escolha. Primeiro, há dois caminhos. Este é um conceito veterotestamentário. Vemos o exemplo do Salmo 1, por exemplo, onde há um contraste entre o caminho dos justos, que se deleitam na lei do Senhor e fazem do seu parâmetro de vida que a semelhança da árvore plantada junto ao ribeiro, no tempo certo, dá o seu fruto. Ao passo que o ímpio exclui a palavra de Deus, ao mesmo tempo que vive sem direção. São como a palha que o vento leva, diz o Salmo 1, no verso 4. O justo tem o seu caminho aprovado por Deus, enquanto o ímpio, em seu caminho, fruto da sua escolha, leva-o à perdição. Ou seja, pessoal, o Salmo 1 ele vai trazer uma ideia de que existem esses dois caminhos de fato: o caminho do justo e o caminho do ímpio. O justo, ele tem prazer na lei de Deus, ele tem prazer no que é correto, ele compra e paga, ele fala e cumpre o que ele falou, ele tem integridade moral. Já o ímpio, ele vive como aquela música do Zeca Pagodinho: deixa a vida levar, vive de qualquer jeito, aonde a onda bate, leva ele vai enganando, mentindo, defraudando, fazendo coisas erradas, sempre obtendo vantagem, furando fila, vários outros tipos de coisa.
Mas quem se deleita na lei de Deus, no caminho estreito, tem renúncia, nega-se a si mesmo, vive uma vida voltada para Deus e para o que é correto. Essa pessoa, com certeza, é comparada com uma árvore plantada junto ao ribeiro. Uma árvore, pessoal, que tem um rio do seu lado ali, ela é frondosa, ela tem muitas folhas, ela tem bons frutos. Já o ímpio, ele não tem fundamento, ele não tem fundamentação. Na hora que o vento bater, ele é como palha que o vento vai espalhar, porque ele não tem uma firmeza em nada, ele vive do jeito que a vida quer. Mas nós, que somos justos, gostamos de palavra, de meditar na palavra de Deus, nos dedicamos a Deus, a nossa vida não é qualquer uma. Nós falamos a verdade mesmo com um dano próprio, mas nós mantemos a nossa palavra, nós cumprimos os nossos contratos, nós falamos bem das pessoas, em vez de falar mal. Então, tem uma diferença. Logo, você vai ter caminhos diferentes, resultados diferentes. O ímpio perecerá, mas o justo permanecerá para sempre. É isso que a Bíblia quer dizer. Então, o Salmo 1, ele corrobora ali com o ensinamento de Mateus no capítulo 7. Não julgueis. Essa exortação mostra que o caminho largo é mais fácil de se andar. Fazer julgamento é mais fácil do que procurar entender e tolerar a pessoa que comete um erro. Ver um cisco no olho do irmão, enquanto não vê a trave no próprio olho, é optar pela porta larga. E são muitos os que aderem a esse sistema de vida. Por ser esse um caminho mais fácil do que o primeiro, tirar o obstáculo maior que impede de ver os próprios defeitos, pois esse é o caminho estreito. Ou seja, pessoal, o caminho largo, o caminho estreito, e um dos exemplos que Jesus traz nesse texto é não julgueis. Nós falamos um pouco sobre isso na última lição, mas é importante destacar. É muito mais fácil, eu estou falando aqui do caminho largo, ele é muito melhor e mais fácil de se seguir. O caminho estreito é mais difícil, é pior de se seguir porque ele é mais difícil. Ou seja, um vai levar para um lado, o outro vai levar para o outro. Só que as pessoas, elas preferem aderir ao caminho largo, o caminho fácil, o que parece ser melhor. Porque quando eu julgo alguém, é muito mais fácil eu julgar, condenar, falar mal, do que eu me colocar com empatia e entender o que essa pessoa está passando. É muito fácil apontar o erro de alguém e dizer você está errado, você vai para o inferno, você é isso, é aquilo, do que você sentar com aquela pessoa e entender o que se passa na vida dela. Você sabia que ganhar almas implica muito nisso? Muitos cristãos hoje em dia querem julgar e condenar as pessoas, dizendo que elas vão para o inferno, mas não se sentam do lado das pessoas, não conversam com elas, não entendem as suas dores, as suas frustrações, não ganham a sua amizade. Você nunca vai ganhar alma desse jeito. Mas você precisa ter empatia, se colocar no lugar do próximo, entender o que o próximo está passando. E Jesus, ele é claro, porque ele diz assim, olha, se alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Só se alegra com quem está alegre e só chora com quem está chorando quem entende o que aquela pessoa está passando de fato. Isso aqui é muito importante. Ou seja, você precisa se colocar na posição do seu irmão, do seu próximo, entender. Mas tem gente que acha que é mais fácil julgar, apontar o dedo, condenar, aflorar o erro da outra pessoa, trazer em voga aquele erro, aquele pecado que a pessoa cometeu, e já como juiz você condena, e você vai ser julgado da mesma forma que você julgou. Agora, com a empatia, você deve entender o que a pessoa está sentindo. E aí, o Espírito Santo de Deus poderá te usar para mudar e transformar a vida de alguém. Isso aqui é muito maravilhoso. Como é bom, pessoal, quando Deus usa nossas vidas para falar com alguém, para resolver um problema, uma crise, dando um conselho, dando uma solução, uma saída, mas você só consegue fazer isso indo pelo caminho difícil, entendendo a pessoa, entendendo o que está acontecendo e pedindo orientação de Deus para você levá-lo pelo melhor caminho. Isso aqui é coisa de Deus, isso aqui é coisa maravilhosa. E aí Jesus é a porta estreita. Jesus finaliza mostrando que a porta estreita é fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse a si, e que a essência da lei e dos profetas se resume nesse princípio universal. Escolher essa maneira de viver foi a opção do Filho de Deus. Por isso tornou-se modelo para todos os que querem viver um verdadeiro evangelho. Afinal, sendo ele Deus, não usurpou ser semelhante a Deus, mas tomou forma de homem e foi obediente até a morte
e morte de cruz. Está lá em Filipenses, no capítulo 2, do verso 6 a 8. Ou seja, Jesus ele se apresenta como essa porta estreita. Ele se apresenta como esse exemplo. E nós, pessoal, nós dentro do cristianismo, nós somos baseados pelo exemplo. Nós seguimos o exemplo de Jesus Cristo e nós temos que ser exemplo para as pessoas que estão vindo para Cristo. O exemplo é fundamental. Quando eu vejo Jesus se encurvando para lavar os pés dos discípulos, morrendo na cruz pelos nossos pecados, ele chorando pela morte de Lázaro, ele se movendo de íntima compaixão pelaquela mulher viúva lá na cidade de Naim, ele mostra a sua humanidade, ele mostra que Deus se fez carne e habitou entre nós, mas ele passou por todos os processos que nós, seres humanos, passamos. Só que ele deixou claro, eu sou carne e osso agora, igual você. Vocês são igual a mim, de carne e osso. Eu passo pelas mesmas coisas que vocês passam. Porém, agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês que é possível ser assim. Então, eu deixo o exemplo. E quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e me siga. Eu sou a porta das ovelhas, e quem está por mim entrará, sairá e achará pastagens. Ou seja, você quer ser alimentado, você está com fome, está passando por dificuldade, está triste, está depressivo. Eu sou a porta, disse o Senhor Jesus. Então, vamos em direção a Ele e vamos seguir o exemplo dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, é sempre nele. Os pastores podem errar, os missionários podem errar, aquelas pessoas que você confia podem errar, mas a porta está aberta e a porta é o Senhor Jesus. Ele é perfeito, maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Isso é muito legal. O Salmo 118, verso 8 diz assim, olha, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Que salmo maravilhoso, pessoal. Então, Jesus é a porta. Se você entrar pela porta chamada Cristo, você vai se dar bem. Você vai ter ali consolação, alegria, paz, tranquilidade. Agora, se você entrar por porta de placa de igreja, placa de ministério ou ações que o mundo promove por aí, você pode se frustrar. Agora, se você seguir a Cristo, que é o nosso exemplo de fato, você vai ser bem sucedido. Crisóstomo, um teólogo e escritor cristão, destacou há séculos atrás que o caminho difícil e estreito de Cristo também deve ser acolhido como um jugo suave e fardo leve. O próprio Jesus Cristo diz, eu sou a porta. Disse, se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus havia colocado os fariseus e saduceus na mesma condição. Cegos, condutores de cegos. E aí, pessoal, nós vamos entrar aqui já falando sobre os falsos profetas no Novo Testamento. Nas cartas do Novo Testamento, os falsos profetas são chamados de pseudo-profetas. Presumivelmente porque proclamavam inspiração divina. Pseudo-apóstolos, porque diziam ter autoridade apostólica, conforme está lá em Coríntios, lá em 2 Coríntios 11, 13. Pseudos-mestres, conforme a epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 1. Ou até mesmo pseudo-cristos, de acordo com Mateus 24, 24, Marcos 13, 22 e João ali em 1 João 2, 18 ao 22. Porque tinham pretensões messiânicas ou porque negavam que Jesus fosse o Cristo que veio à terra em carne. Mas cada um deles era pseudo. E pseudo é a palavra grega para mentira. Veja, pessoal, o Novo Testamento vai trazer que existiam pseudos mestres, pseudo-apóstolos, pseudos-profetas. São pessoas que vivem uma falsa religião e conseguem enganar uma grande gama de pessoas. São pessoas que falam bonito, que têm uma boa oratória, que têm uma boa lábia, o famoso 171, que consegue tirar da Bíblia coisas que não existem na Bíblia. E os incautos acabam caindo nessa conversa fiada dessas pessoas, e essas pessoas acabam desviando a nossa consciência, a consciência da igreja local, para heresias, para coisas que não convêm, que não corroboram com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz várias vezes para nós termos cuidado com essas pessoas. São pessoas que se dizem de Deus, atribuem a si autoridade divina, mas de Deus não tem nada. Eles buscam apenas os seus próprios interesses, como enriquecimento rápido e ilícito, como projeção pessoal, como fama, como ministério, e eles não estão nem aí para o crescimento do reino de Deus. Eles estão preocupados com seu próprio ego, com a sua própria satisfação pessoal. Nós temos que tomar cuidado com isso.
Falso profeta era aquele que reivindicava a inspiração divina, mas propagava a mentira. Jeremias, pessoal, contrastou nestes termos. Falsos profetas falam visões do seu coração, enquanto que os verdadeiros profetas permanecem no conselho do Senhor. Ouvem a palavra de Deus, proclamam-na ao povo e falam da boca do Senhor. Mateus 23, 16, 18 e 22. Ou seja, está cheio de gente por aí, pessoal, que falam em nome de Deus o que Deus não disse, proíbem em nome de Deus o que Deus nunca proibiu e autorizam em nome de Deus uma coisa que Deus nunca autorizou. E o povo está confuso, porque certas igrejas fazem assim, certas igrejas fazem de outra forma, e o povo fica confuso. Só que a palavra de Deus, ela é única. E o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ele é imparcial. Ele não pende para um lado nem para o outro. Mas está cheio de gente aí que querem dizer, falar em nome de Deus, e Deus não está falando nada. Fingem que Deus está usando eles para dizer que são homens de Deus, para mostrar que são mulheres de Deus, mas não são. Isso é um perigo muito grande para a nossa sociedade, para a nossa igreja local. E cabe a nós, teólogos práticos, que estamos aqui estudando no Instituto Bíblico de Campinas, estarmos atentos a essas pessoas. Pessoas que pregam uma falsa religião, pregam uma falsa religiosidade, pregam um falso evangelho, que não tem renúncia, que não tem cruz, que não tem perdão, que não tem reconciliação, que não tem arrependimento, que só fala de prosperidade, de porta aberta, de bandeja quentinha, de anjo voando. Temos que tomar cuidado. E está cheio de falsos profetas, está cheio de falsos cristos, e a palavra nos orienta a tomarmos cuidado com esses pseudos profetas, pseudos intelectuais. Jesus usa uma metáfora, pessoal. Ele diz assim, olha, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Podemos extrair que os falsos profetas são mentirosos e perigosos, pois que escondem que a sua natureza é de lobos. Na Palestina antiga, o lobo era o inimigo natural das ovelhas, que ficavam totalmente sem defesa diante dele. Isso explica a ilustração de Jesus para mostrar a diferença entre o bom pastor e o mercenário. O que Jesus fala, pessoal? O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, quando ele vê os lobos se aproximando do seu rebanho, ele sai em defesa da sua ovelha, ele pega a ovelha no colo, ele corre atrás do lobo, bate com o cajado, coloca o lobo para correr, porque ele ama as ovelhas e ele está interessado no bem físico das ovelhas, no bem psicológico das ovelhas, ele faz de tudo para protegê-las. Esse é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se o lobo atacar ele, ele vai brigar com o lobo, mas ele não vai deixar nenhuma das suas ovelhas perecer. Mas Jesus fala do mercenário. O mercenário não tem amor nenhum pelas ovelhas, ele está ali de paraquedas, caiu de paraquedas, e quando ele vê o lobo se aproximar, ele não faz nada. Sabe o que ele faz? Com medo, ele sai correndo e abandona suas ovelhas, e o lobo vem e devora todas. Assim é o rebanho de Deus. Está cheio de gente por aí que se diz pastor, mas é um pseudo-pastor. Quando os lobos aparecem, em vez de colocar os lobos para correr e defender as ovelhas, ele abre a porta, escancara e deixa os lobos entrarem e fazerem a festa no rebanho. Deus não funciona desse jeito. Deus não gosta que as coisas aconteçam desse jeito. Por isso nós devemos ter cuidado com falsos ensinamentos, com falsos profetas que ensinam coisas, mas na verdade são lobos devoradores que querem tragar a todos. O bom pastor, pessoal, de acordo com Jesus, tinha que estar sempre alerta e proteger as suas ovelhas contra os lobos, enquanto que o mercenário, por não ser dono delas e que não exercia sua função por puro interesse, ao pressentir o perigo, simplesmente ele fugia, deixando as ovelhas à mercê dos ataques das feras. E aí, escrevendo à igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo alertou que, depois de sua partida entre os cristãos efésios, penetrariam lobos vorazes que não poupariam o rebanho e que levantariam homens dentre eles mesmos, falando coisas pervertidas para persuadir os discípulos e irem atrás de si, razão pela qual eles deveriam vigiar. Porque dentro da igreja na época do Novo Testamento, pessoal, muitas pessoas se diziam cristãs, mas ainda eram judaizantes, eram judeus. Se você pegar o livro de Gálatas, por exemplo, o apóstolo Paulo chega a dizer assim, olha, ninguém agora me moleste mais, porque eu trago no meu corpo
as marcas do Senhor Jesus. Porque no contexto de Gálatas, existiam pessoas que se diziam crentes agora, mas eles estavam forçando os cristãos a fazer a circuncisão, dizendo, olha, só acreditar na fé em Jesus Cristo não é o suficiente, você precisa continuar cumprindo os rituais, a lei de Moisés, para você poder ser salvo. E as ovelhas ali ficavam tímidas, duvidosas e não sabiam para onde ir e faziam a circuncisão. E eles se gabavam, se você ler o capítulo 6, eles se gabavam, capítulo 5, capítulo 4, dizendo assim, olha, nós estamos fazendo eles cumprir a lei. Entendeu? Eles queriam receber aplauso dos fariseus, dos judeus mais radicais, enganando a igreja, dizendo para a igreja cumprir certos rituais que não era mais lícito a igreja cumprir, porque agora elas estavam em Cristo, e somente a fé em Cristo Jesus era suficiente. Mas eram lobos vestidos de ovelhas que queriam enganar o povo de Deus, e até hoje, pessoal, isso continua. Jesus muda suas metáforas de ovelha e lobos para árvores e frutos, da roupagem das ovelhas que um lobo poderia usar para o fruto que uma árvore poderia dar. Fazendo assim, ele passa do risco do não conhecimento para os meios do conhecimento. Ele diz que não podemos cometer o mesmo engano com a árvore. A árvore pode esconder a sua identidade por muito tempo, porém, mais cedo ou mais tarde, ela se dará a conhecer pelo seu fruto. Não só o caráter do fruto fica determinado pela árvore, mas também a sua condição. Aí Jesus já muda agora a sua metáfora para falar sobre a árvore que dá bom fruto e a árvore que dá fruto mau. A árvore, pessoal, como disse aqui, ela pode ficar muitos e muitos anos sem dar fruto. Tem algumas espécies de árvores aqui no Brasil que demoram mais de 15, 20 anos para começar a dar fruto. Mas uma hora ela vai dar o fruto. E aí, quando nós vemos o fruto, quando nós provamos o fruto, nós vamos saber se essa árvore é uma árvore boa ou é uma árvore má. Assim somos nós, os cristãos. As pessoas vão nos medir de acordo com o fruto que nós fornecemos. Se o nosso fruto for bom, nossa árvore é boa. Se o nosso fruto for mau, a nossa árvore é má. Agora, para eu ter um fruto bom, eu devo seguir o caminho estreito, a porta apertada, aquele caminho sem muita facilidade. E isso vai gerar em mim bons frutos. Agora, se eu for pelo caminho largo, aquela árvore que parece até bonita, mas na hora que os frutos aparecerem, todos verão que o meu fruto não é bom. Assim serão também os falsos profetas, assim também serão os falsos apóstolos, os pseudos pastores. O Evangelho do Mestre. Conhecer como prática. Que critério poderia ser aplicado para identificar um verdadeiro mestre em oposição a um falso mestre? Isso é uma pergunta. Sem dúvida nenhuma, pela influência de seus ensinos, que efeitos os seus ensinamentos têm produzido em seus discípulos. Às vezes, a falsidade do ensino falso não aparece imediatamente quando olhamos para o comportamento ou para a doutrina de um mestre. Apenas mais tarde, percebemos que os seus resultados foram desastrosos. Eu cito um exemplo aqui, pessoal, sobre esses falsos mestres, sobre essa falsa doutrina. Vocês já ouviram falar da teologia da prosperidade? Em momento algum, Jesus promete prosperidade para nós no Evangelho, mas ele diz, olha, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As pessoas que usam a teologia da prosperidade, eles pegam muito o Antigo Testamento como base para dizer que bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, onde pisar a planta do seu pé vai ser seu. Eles usam texto do Antigo Testamento. A promessa de Deus para Israel é material. Por isso que eles passarão pela grande tribulação. Nossa promessa é espiritual. Nós passaremos por algumas privações, sim. Então, eles usam muito o Antigo Testamento. E a pessoa que entra nessas igrejas neopentecostais, essas igrejas que ensinam essa teologia da prosperidade, elas acabam aprendendo errado. E elas começam a priorizar outras coisas. Elas acabam desprezando o amor, elas acabam desprezando a família, o contato, as coisas simples, buscando com ganância adquirir riqueza, prosperidade, empresa, carro, casa, barco e um monte de coisa. E quando chegar lá na frente, esses ensinamentos falsos, ele parece até legal. Quem não quer ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, ser empresário, ser dono da sua própria empresa? Todo mundo quer. Só que a finalidade do Evangelho não é essa. Ok? Não é isso. Agora, lá para frente, quando essa pessoa reconhecer que ela estava errada no seu caminho, pode ser, né, tarde demais. Mas ela pode voltar ao reconhecimento e viver o Evangelho como ele deve ser vivido. Simples,
O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é alegria, é gozo no Espírito Santo. Isso vai muito além da minha conta bancária, de uma casa própria, se eu pago aluguel ou não, se eu ando de ônibus ou de carro. Isso vai muito além. A pessoa que é o verdadeiro cidadão do céu, que vive a sua teologia prática, que vive o verdadeiro evangélico, a felicidade dele não está condicionada com o que ele tem ou com o que ele é na sociedade, mas sim no Deus que ele serve, que ele confia de todo o seu coração. O falso mestre promove a impiedade. Paulo disse que o mal tem a tendência de corroer como câncer. O processo canceroso é progressivo e vai produzindo caos na fé das pessoas, provocando divisões. O ensinamento bom, por outro lado, produz fé, amor e piedade. Como eu estava dizendo, as pessoas que seguem uma teologia como a teologia da prosperidade, a longo prazo ela vai perceber que está muito enganada. Mas os ensinamentos do bom mestre, que ensina os valores do verdadeiro evangelho, eles são benéficos. Já do falso evangelho ensinado, como a teologia da prosperidade, ele vai ensinar a pessoa a ser gananciosa. E é como um câncer, vai corroendo a pessoa. Às vezes ela perde todo o contato familiar para buscar os seus próprios interesses, achando que a Bíblia está apoiando isso, mas a Bíblia, na verdade, não está. E Jesus disse, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me, vive o dia que eu quero te dar, vive da minha provisão, do meu cuidado com você. É isso que o Evangelho ensina. E aí, pessoal, nós concluímos agora a nossa matéria dizendo o seguinte: a conclusão do Sermão do Monte mostra que os discípulos de Jesus, em todos os tempos, não devem viver de maneira cheia de regras, éticas fáceis de cumprir, mas uma vida que tenha um conjunto de valores totalmente diferente do sistema do mundo. Jesus incentiva seus discípulos a renunciarem à cultura anticristã que prevalece com base na retaliação, no egoísmo, e ao invés disso, exorta-os a serem sal da terra e luz do mundo. Essa é a verdadeira teologia, pessoal. A teologia que alia o intelecto à prática. Não exclui a razão, mas quando essa falta, a fé é a bússola que orienta a vida de quem professa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou seja, meus queridos, nós chegamos ao final dessa matéria dizendo o seguinte: a teologia, ela não pode ser apenas teórica, ela precisa ser prática. Ela não precisa ser prática, mas ela precisa ser teórica. Não adianta eu praticar sem conhecimento. Eu devo saber o que eu estou praticando. E não adianta eu ter só conhecimento e não colocar esse conhecimento em prática. Então, a teologia, essa matéria, ela é muito importante porque ela vai ensinar você a ser um teólogo prático. Aprenda, conheça, estude, mas coloque em ação aquilo que você faz. Se você aprendeu que o amor é bom, ame. Se você aprendeu aqui que o perdão é fundamental, perdoe. Se você aprendeu aqui que viver dependente de Deus, viva dependente de Deus. Agora cabe a você escolher o caminho largo, da facilidade, apontar os erros para os outros ao invés de reconhecer os seus próprios erros, ou se você vai seguir o caminho estreito, o caminho apertado, que conduz à salvação. É você que decide. E agora depende de você, a sua conduta, a sua teologia prática na terra vai fazer toda a diferença. Eu garanto para você que quando você for um teólogo prático, você vai ganhar muitas almas para o Senhor Jesus, porque as pessoas vão ver em você verdadeiramente o reflexo de um verdadeiro cidadão do céu. Amém, meus queridos? Então eu deixo aqui as orientações finais dessa aula, deixo também os meus agradecimentos ao Instituto Bíblico de Campinas, mais uma vez, pastor Jorge e irmã Raquel, muito obrigado pela oportunidade e que o Senhor abençoe a nossa vida e até a próxima matéria quando eu voltar. Amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te louvo, eu te exalto por chegarmos até aqui. Abençoe a cada irmão, a cada lar aqui representado, dando-lhes saúde, graça, poder, meu Pai, para transformar o mundo com a nossa teologia prática. Nos ajuda, Senhor. É muito difícil, mas nos ajuda a sermos teólogos práticos, cumprirmos a Tua palavra, colocarmos ela em prática, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. E eu termino dizendo, meu Pai, trabalhe em nós e através de nós para a glória do Teu nome para sempre. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.